Amém? Você foi escolhido pelo Senhor? Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos abrir a palavra do Senhor na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 a 10. O tema da mensagem dessa noite: reagindo ao sofrimento. Talvez você tenha entrado aqui com muitas questões, né? Questões na sua saúde, questões no seu trabalho, ou questões na sua casa, na sua família, ou quem sabe até mesmo uma luta espiritual, uma oposição do inimigo ferrenha contra a tua vida. Mas eu creio que o Senhor vai te conceder nessa noite muitas respostas, lembrando a você do seu grande amor, né? Do grande amor que Ele tem por você e por mim. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 a 10. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Curve a sua fronte. Pai, nós rendemos a Ti, Senhor, Pai, a nossa vida, o nosso coração, Pai, nos prostramos interiormente diante de Ti nessa noite, Te pedindo, Pai, fala aos nossos corações, Pai. Ó Deus, destapa agora os nossos ouvidos espirituais, ilumina os olhos do nosso coração para que possamos compreender, Pai. Ó Deus, a Tua palavra de uma forma especial nesta noite, Pai. Fala com o Teu povo, fala comigo, fala conosco. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém? O tema, então, reagindo ao sofrimento. Irmãos, a palavra de Deus confirma que a existência humana, ela é marcada pelo sofrimento. É algo inequívoco, não há como fugir dessa realidade. Alguns teólogos definem o sofrimento como ter o que nós não desejamos ou desejar o que nós não temos. É sempre uma dualidade, né? Nós nunca vamos conseguir nesta vida, nesta existência, viver uma plenitude, vamos dizer assim, de satisfação pessoal, porque sempre nessa existência algo vai concorrer contra a nossa vida. As adversidades são reais. Eu quero dizer para você que esse tipo de pregação, esse tipo de mensagem é um calcanhar de Aquiles para a vida de muitos cristãos que estão aprendendo erradamente que o cristão vai viver sempre uma onda favorável, vai viver sempre de benefício, vai ser sempre beneficiado, não vai passar pelo sofrimento, vai ser poupado de todas as coisas, mas isso não é verdade. A palavra de Deus, de ponta a ponta, ela nos mostra que a adversidade, a tribulação, o sofrimento é algo inerente à nossa vida. Como disse Elifaz ao patriarca Jó, lá em Jó capítulo 5, versículo 7, o homem nasce para o sofrimento e para o enfado, ou para o cansaço, assim como as faíscas das brasas voam para cima. Então, meus irmãos, na prática, o justo também está exposto às situações que ele não tem controle. Quantas situações nós estamos vivendo e já vivenciamos que nós não gostaríamos de passar, mas, na verdade, eu quero dizer para você que ainda que nós não tivéssemos tido controle dessas situações, o Senhor não perdeu o controle da nossa vida. Aleluia. Porque a nossa vida verdadeiramente pertence ao Senhor. Situações que podem nos levar ao sofrimento, por doenças físicas, doenças emocionais, problemas sociais, mas especialmente pela ação do inimigo, são reais na vida do cristão. Porque Jesus não escondeu de nós que existe um inimigo chamado Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia completa, Jesus completa dizendo: mas eu, porém, vim para que tenhas vida e vida em abundância. Irmãos, essa abundância de vida não é você andar de carro novo, não é você morar em mansão, ter vários celulares. Isso aí, meus irmãos, nós estamos aí conscientes de que isso não representa o verdadeiro evangelho. Mas essa abundância de vida é encontrar respostas em Deus. É você atravessar em meio ao sofrimento sabendo que o Senhor está cuidando de todos os detalhes. Aleluia! Então o sofrimento é uma realidade bíblica, irmãos. E se afirmamos que Deus participa de todos os momentos da nossa vida, por que não acreditar que Deus também passa conosco em meio às aflições? Se nós nos alegramos com as bênçãos, por que não entenderíamos os momentos das provas chegarem em nossa vida?
Eclesiastes capítulo 11, versículo 8, ele diz que ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Irmãos, nesse mundo, disse Jesus, nós teríamos, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É possível, irmãos, nós ressignificarmos os sofrimentos. É possível nós atravessarmos o mar de tribulações que está à nossa volta, as situações que estão se levantando à nossa volta, porque simplesmente e totalmente a presença de Jesus é conosco. Aleluia. A presença de Jesus vai conosco. Glória. Aleluia! O Salmo 34, 9 diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Aleluia! Oh, meus queridos, não importa, não vamos supervalorizar o problema em detrimento da palavra, das promessas, porque o Senhor está conosco na enfermidade, o Senhor está conosco no problema conjugal, o Senhor está conosco no problema na empresa, o Senhor está conosco em todo o tempo. Aleluia! Glória a Deus. Originalmente, Deus não havia nos criado para o sofrimento. Deus não nos criou para o mal, mas o resultado do que nós vivemos como sofrimento veio pela desobediência a Deus. Passamos a estar sob a influência direta do pecado, irmãos. E quando o homem passou a estar direto sobre a influência do pecado, muitas das coisas que ele semeou, ele veio a colher corrupção. Lá atrás, nós sabemos pela Bíblia que o mau uso do livre-arbítrio de Adão e Eva veio gerando dificuldades para eles e para os seus descendentes. Toda essa desobediência do Éden veio desfigurando o homem e a criação, tornando os sofrimentos reais e progressivos. Você entende o que está acontecendo hoje no mundo, porque você percebe que a Bíblia está se cumprindo. Nós estamos em meio aos princípios das dores, só os princípios, irmãos. E nós sabemos que essas contrações, antes da grande tribulação acontecer, essas contrações, essas dificuldades, os terremotos, as epidemias, a violência, a corrupção, as obras da carne, a maldade dos homens dos últimos dias, tudo isso vai se tornar cada vez mais ferrenho. Porque a Bíblia tem que se cumprir. Se você crê, diga glória a Deus. Irmãos, glória a Deus que a Bíblia tem que se cumprir, porque se isso está acontecendo, é sinal que o tempo da igreja na terra está terminando. Você crê no arrebatamento? Amém. Não tire isso de vista. Mas o pecado trouxe maldições, trouxe dificuldades para nós. Para a mulher, Deus disse, olha, vou aumentar o sofrimento da sua gravidez e com muita dor você dará à luz a filhos. Mesmo com aquela bendita anestesia, irmãos, para as mulheres ganhar o filho, sempre a mulher vai sentir alguma coisa, porque foi algo que foi imputado por Deus após o pecado. Da mesma forma, a Bíblia diz que o homem teria que agora se sustentar diante de uma terra que produziria alimentos para ele, em meio às ervas daninhas e aos espinhos. Do suor do teu rosto comerás. E mais uma coisa, Adão, você vai ter que retornar para a terra, porque do pó você foi criado. Irmãos, o pecado, a desobediência é algo terrível, e isso gera problemas por gerações. Infelizmente, a partir de Gênesis 3, ao invés do primeiro casal desfrutar aquilo tudo que Deus havia criado, ele veio experimentar a dor, o sofrimento e a morte física. Irmãos, o pecado trouxe até problemas para a natureza. Nós estamos vivendo dias aí de extremos climáticos, de situações pelas quais nós nunca vimos, Quem tem mais de 30 aí, diga amém. Oi, irmão, nós somos do tempo que no verão, olha que eu só tenho 45, mas fazia aquele calor e no final da tarde chovia e cantava a... Cigarro, não é cigarro não, cantava cigarro. Hoje, mal nós vemos cigarra e mal chove. É calor, 20, 25, 30 dias, Às vezes 2 meses, 1 mês e meio sem chuva, 34, 37, 40 graus. Porque a natureza foi afetada pelo pecado do homem. Paulo diz em Romanos 8, 22, sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Mas graças a Deus, diga graças a Deus. Porque Deus nos amou de tal forma, Deus olhou para o homem e o amou de tal forma, que ele providenciaria o seu único filho para nos resgatar do poder do pecado. Da maldição do pecado. Romanos 5, 18, vamos lá. Está pertinho aí, Para trás. Romanos 5, 18. A palavra de Deus diz algo maravilhoso. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação,
Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, aqueles que creram na promessa do Salvador, irmãos, que creram na manifestação de Jesus em carne, e que professam que somente, eu vou repetir, somente Jesus salva, cura e liberta, terão acesso a essa eternidade na presença do Senhor. Então, para onde nós vamos, presta atenção, para onde nós vamos, há uma dimensão preparada por Deus, onde o sofrimento não vai nos atingir. Glória a Deus, aleluia. Mas até chegarmos a essa dimensão, nós temos que perseverar, irmãos. É impossível fugir dessa realidade. Na presença de Deus não haverá mais dores nem tribulações. Lá, e não aqui, lá não haverá mais lutas, não haverá mais tristeza, não haverá mais despedida. Quantas despedidas nós estamos vendo de famílias que estão sofrendo por conta da violência, que estão perdendo seus filhos, seus parentes. Não haverá mais despedida, não haverá mais velório, não haverá mais cansaço, porque estaremos desfrutando de todas as bênçãos do Senhor. Glória. Então essas promessas, elas precisam nos mover para essa fé que nós vamos verdadeiramente vivê-la na sua plenitude. Nós conheceremos a Deus como também nós somos conhecidos. Glória a Deus. Apocalipse 21:4 diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Isso é o que está nos esperando. Mas nós ainda estamos nas primeiras coisas. Fala para o seu irmão, nós ainda estamos nesse templo, nesse tabernáculo. Amém? Muito em breve os justos que aqui sofrem, irmãos, alcançarão uma pátria celestial e a coroa reservada àqueles que perseverarem até o fim. Então as aflições são para esse tempo. Diga, as aflições são para esse tempo. E o que nós temos que fazer? É aqui que nós temos que dar um novo sentido aos sofrimentos pelos quais nós passamos. Eu quero dizer algo interessante, que o verdadeiro cristão, ele é conhecido no dia das angústias, no dia da aflição, no dia da adversidade. Porque aí Deus vai estar olhando, com a permissão dele tudo acontece, ele vai estar olhando do seu alto e sublime trono e vai ver a quem nós vamos clamar. Vai ver se o nosso nível de fé vai ser abalado. Vai ver se nós estaremos frutificando em meio às adversidades. Porque frutificar na casa do Senhor, frutificar em meio a irmãos maravilhosos, cheirosos, lindos, bem arrumados, pessoas que nós amamos, né? Como o Danielzinho que está ali, cresceu comigo, cresceu conosco, na presença do Senhor. Irmãos, frutificar ao lado de vocês, pessoas maravilhosas, é muito mais fácil. Mas lá fora, por trás dessas portas, existe um mundo corrompido, um mundo que jaz no maligno, um mundo que não respeita o Evangelho, um mundo que nos faz sofrer, porque o justo sofre. Nós sofremos com a injustiça. Nenhum cristão, irmãos, que passa pelo sofrimento continua sendo o mesmo, porque as adversidades nos farão experimentar a profundidade do nosso relacionamento com Cristo. Por isso Paulo escreveu isso, né? Que passasse o que passasse, ele passava com Deus. Ele tinha consolação de Deus. E mais, ele diz que com a medida de consolação que ele recebeu, ele também podia consolar. Então, se Deus está permitindo você passar essa dificuldade, se Deus está permitindo você passar por essas tribulações, é para que você seja experimentado, para que você possa consolar outras pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades, irmãos. 1 Pedro 5,10 diz que depois de termos sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Meu Deus do céu! Então isso precisa nos trazer segurança para crermos que o propósito de Deus para a nossa vida está conectado à soberania de Deus para nós. Então quem aqui pertence a Jesus? Quem fez uma aliança com Deus? Quem está firme com o Senhor? Diga amém. Então você precisa acreditar que tudo aquilo que acontece à sua vida não foge à permissão e à soberania de Deus. Aleluia. E por que nós ficamos com a nossa fé tão ancorada nessas verdades, irmãos? Porque o nosso Deus é amor. Qual pai que não ama o seu filho? Qual pai que não vê, né, que não vislumbra o futuro e cuida para que aquele filho caminhe no futuro abençoado? Em 1 João 4,16 a Bíblia diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele.
Eu posso estar passando a pior enfermidade. Eu posso estar diante do diagnóstico, eu posso estar diante de uma sentença contrária à minha vida, mas eu sei que o meu Deus é amor. Glória. Eu sei que o meu Deus me ama. Você pode dizer, eu sei que o meu Deus me ama. Ou os seus pensamentos a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos bons, irmãos, que o Senhor tem a nosso respeito. Porque Deus não se alegra quando alguém cai. Deus não se alegra quando alguém fica entristecido, quando alguém adoece. Mas tudo isso precisa acontecer para que nós tenhamos a nossa fé experimentada e fortalecida para vencermos barreiras e situações maiores que atravessaremos em nosso caminho. Quando a vontade permissiva do Senhor nos leva para o vale da dor, irmãos, é certo que seremos transformados segundo o caráter de Cristo. Cada prova que nós passamos, cada desafio que chega diante de nós, cada enfermidade vencida, cada testemunho contado, isso demonstra que você caminhou com Jesus. Glória. Demonstra que você atravessou esse deserto com Jesus. Aleluia. Significa que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Oh, glória a Deus. Aleluia. Porque Jesus, quando veio, irmãos, quando deixou a sua glória, se fez em forma de servo, né? Quando Jesus veio em forma corpórea de homem, a Bíblia diz em Hebreus 5:8, que embora sendo filho de Deus, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O Pai poderia ter tirado do caminho de Jesus todas as dificuldades e dores, mas Jesus precisava passar. Jesus precisava sentir. Jesus precisava viver as nossas tribulações, as nossas dores, os nossos sentimentos ruins, todas as maldições que estão sobre a humanidade, para que ele, como homem, pudesse vencer a morte e o pecado. Aleluia. Para que, como homem, ele pudesse vencer a Satanás. Glória a Deus. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele deu a sua morte por nós para que nós recebêssemos a sua vida. Ele ofereceu a sua própria vida pela nossa, irmãos. Isso nos garante que nunca seremos provados além das nossas forças. E nunca seremos afligidos sem um propósito. Você sabia disso? A onisciência de Deus, os atributos incomunicáveis de Deus, como a sua onisciência, a Bíblia nos mostra que o conhecimento de Deus sobre nós é absoluto. Deus não tem surpresa com nada que diz respeito à nossa vida, porque Ele já nos conhece, Ele já sabe o que vem à nossa frente. Em sua onisciência, Deus já estabeleceu para cada um de nós dias de paz, mas também dias de adversidade. Então você está naquele churrasco abençoado em família? Se alegre. Você está vivenciando um bom momento financeiro na sua vida? Se alegre. Você está dando um passeio, uma viagem com a sua família? Faça isso com alegria. Porque Eclesiastes 7,14 diz que no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera que Deus fez tanto este, o dia bom, como também aquele, o dia mau, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Deus é tão bom que Ele não nos deixa sofrer por antecipação. Você já pensou se nós soubéssemos o dia da nossa morte? Meu Deus do céu. Não posso nem passar naquela ponte, porque já sei que eu vou passar por debaixo dela, a ponte vai cair. Ou então que eu ia ser assaltado na Avenida Brasil e ia tomar um tiro. Já pensou se nós soubéssemos como iríamos morrer? Mas Deus é tão bom que Ele faz com que nós dependamos dia após dia da sua graça, da sua misericórdia, e Ele tira de nós o medo da morte. Porque, irmãos, crente de verdade não pode ter medo da morte. Não significa que você vai ficar se arriscando por aí, né? Vou mandar até botar um emblema no capô do meu carro, PF, Polícia Federal, e vou entrar nas comunidades. Irmão, não faz isso, né? Nem vai evangelizar caracterizado de polícia, de militar, porque você vai chamar a atenção da bandidagem. Mas quando você tem discernimento, quando você tem sabedoria, irmãos, Deus prolonga os nossos dias de vida sobre a face da terra. Porque verdadeiramente faz falta no reino de Deus, no exército de Deus, soldados valentes, irmãos. A seara do Senhor a seara do Senhor é grande e poucos são os trabalhadores. Se você tem feito a obra do Senhor, se você ama a casa de Deus, se você tem feito a obra do Senhor, Deus não vai te tirar de cena até você cumprir o seu propósito. Aleluia. Aleluia. A biografia de Paulo nos revela que o seu corpo e a sua vida eram expostas muitas vezes a perigos de dor pela causa de Jesus. Paulo diz que ele levava em seu corpo as marcas do sofrimento pelo Evangelho, mas a sua fé
não desanimava. Fala para o seu irmão, não desanime. E eu vou beber uma aguinha. Oh, glória. Você imagina, irmãos, você fazer a obra de Deus e de repente alguém te pegar para te açoitar. Segundo aos Coríntios 11, 24 a 28, Paulo diz, olha, em 5 ocasiões dos judeus, recebi 39 chicotadas, sendo 3 vezes fustigado com varas. Foi apedrejado, passou por 3 naufrágios, uma noite e um dia expostos à fúria do mar, muitas jornadas, perigos de rios, salteadores, perigo entre os seus compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, no deserto, perigo entre os falsos irmãos, trabalhos, fadigas, fome, sede, jejuns, frio, nudez e a preocupação com todas as igrejas de Jesus. Talvez essa seja a pior de tudo que Paulo passou. Porque Paulo amava aqueles a quem o Senhor fez nascer através do seu trabalho missionário. Paulo amava as vidas, irmãos. As vidas não nos pertencem, as vidas pertencem ao Senhor. Nós amamos vocês, faremos a obra do Senhor, se assim Deus permitir, com o máximo de dedicação, mas as ovelhas não nos pertencem, elas pertencem ao Senhor. Aleluia. O segredo que fazia Paulo perseverar era que ele não focava nas lutas. Você não pode focar no tamanho do gigante. Se Davi tivesse focado no tamanho do gigante, ele não ia sair por trás das fileiras do povo de Israel para encarar aquele gigante. Se você supervalorizar o seu problema, se você supervalorizar a sua dificuldade, você e eu vamos ficar paralisados diante da tribulação. Se te mostrares fraco, diz a Bíblia, no dia da peleja, a tua força será pequena, diz a palavra do Senhor. E aí Paulo, mais uma vez, ele testemunha para nós. Sabe como eu venci? Filipenses 3, 12 a 14. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Isso significa, você pode ter recebido uma sentença, um diagnóstico de enfermidade, mas eu vou continuar servindo ao Senhor. Vou continuar a fazer as mesmas coisas. Você recebeu uma sentença desfavorável de um juiz, uma situação qualquer, você vai apresentar aquilo ao Senhor e descansar que você e eu nada nós podemos fazer, mas nós temos um Deus que pode e vai se levantar para defender. Aleluia! Oh, aleluia! Mesmo tendo de enfrentar a hostilidade, irmãos, dos gentios, dos religiosos judeus e a perseguição por parte da autoridade de Israel e até a perseguição romana, Paulo conhecia o seu chamado. Nós precisamos saber quem nos chamou, irmãos. Quem nos chamou para a obra, quem nos chamou para pregar o Evangelho, quem nos tirou do mundo, não foram homens. Homens foram instrumentos. O pastor que te levou a Cristo, o irmãozinho que te convidou para a igreja, a irmã que te apresentou, te deu um folheto, ou aquela casa que te recebeu num culto caseiro, num culto, numa célula, não sei, enfim. Mas você precisa saber que aquele que te chamou, aquele que te convocou, aquele que te comissionou, foi o próprio Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Paulo diz uma coisa linda, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Por que Paulo sofreu tanto, irmãos? Porque Deus precisava fazer o poder dele ser aperfeiçoado nas fraquezas de Paulo. Quando Paulo era fariseu, ele fazia mal ao povo de Deus, porque ele via os cristãos como uma ameaça ao judaísmo. E por isso a única maneira de acabar ou de interromper o trabalho do Senhor através dos discípulos era encarcerar aqueles homens, aqueles discípulos, era perseguir aqueles homens. Vamos lá em Atos 8:3. Você pode glorificar o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Atos 8:3. Glória a Deus. Olha o testemunho de Saulo, que posteriormente veio a ser Paulo, né? Diz assim, Atos 8:3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Se você for aí, Atos 9, 1 a 2, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, os discípulos, assim como homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Mas não adianta. Quando Deus tem uma obra na vida de uma pessoa, quando Deus tem uma obra na sua vida, como tem na minha,
ninguém pode parar o nosso chamado. Verdade. Você pode dizer, ninguém pode parar o meu chamado. Pode parar. Aleluia, Deus falou que Paulo seria um vaso escolhido, irmãos, para pregar a gentios e reis. Os estudiosos acreditam que antes da conversão de Paulo, Saulo, ou seja, ele submetia suas vítimas não apenas a torturas físicas para que negassem Jesus, mas também torturas psicológicas. Atos 26, vamos lá para você poder ver o que Paulo testemunha ao rei Agripa na sua defesa, contando parte desse testemunho maravilhoso. Irmãos, nunca se esqueça do que Deus fez na sua vida, da onde Ele te tirou, né? Como diz o profeta Ageu, considerai o vosso passado. Atos 26, 9 a 11, diz assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Só até aí, irmãos. Perceba agora que o mesmo homem que perseguiu, que consentiu com a morte de muitos cristãos, encararia agora a oportunidade ou a realidade de sofrer como justo, e Paulo então nos ensinaria a ressignificar o nosso sofrimento. O teu sofrimento, guarda isso que o Senhor está falando para você nessa noite, o teu sofrimento não é em vão. Amém. Aleluia. O cuidado de Deus conosco, irmãos, pode ser exemplificado quando Jesus disse que nem mesmo o pardal, que era uma das aves mais comuns em Israel, poderia cair sem o consentimento do Pai. Da mesma forma, eu quero dizer para você que o Senhor nunca perde o controle sobre a nossa vida. Paulo foi descobrindo que, embora ele agora estivesse pela causa de Cristo, ele teria que passar por tribulações, mas ele então olharia para aquelas situações com outro olhar. E aí vem Romanos 8, 28, sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então eu quero dizer para você nessa noite, se você for chamado segundo o eterno propósito do Senhor, não importa o nome da tua dificuldade, Jesus está contigo. Você vai ressignificar esse sofrimento na presença de Deus. Nós não somos triunfalistas, irmão, nós não negamos a realidade do sofrimento. Tem muito crente que está enfermo e diz que não está. Não, eu não estou enfermo em nome de Jesus, mas está aqui o diagnóstico, está o exame aí. Olha, o médico está dizendo que você está enfermo. Não, mas eu não estou, eu nego isso. Irmãos, o caminho não é esse. O caminho é reconhecermos a nossa insuficiência. O caminho é reconhecer que nós precisamos do Senhor, porque Deus fará que cada acontecimento ruim da nossa vida nos traga benefícios eternos. Você quer ver isso? 1 Pedro. Oh, aleluia! Oh, irmãos, Deus é maravilhoso. 1 Pedro 4, 12 a 14. Quando Deus permite o sofrimento, irmãos, é para nos aperfeiçoar, é para nos trazer benefício. 1 Pedro 4, 12 a 14. Amados, olha como é que Pedro chama, não é? Ou reconhece o sofrimento na sua linguagem. Amados, não estranheis o fogo, ou seja, as aflições, os sofrimentos, o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Aleluia. Aleluia. Então existem situações que o Senhor vai permitir que nós passemos, para que a nossa comunhão com Ele, para que a nossa fé seja amadurecida, para que nós venhamos a aprender a depender mais do Senhor. O sofrimento do cristão não vem para destruí-lo, mas para fortalecê-lo. Davi testemunha isso lá no Salmo 119, 71. Ele diz: foi-me bom passar pelo sofrimento, para que eu aprendesse os teus decretos. Você pode dar um glória a Deus? Ainda que doído, porque nós estamos, sendo lavados pelo Senhor, para que nós aprendamos a lidar com esse sofrimento.
Davi disse: foi-me bom passar pelo sofrimento para que eu aprendesse os teus decretos. Então tem muitas lições, irmãos, que nós precisamos aprender com os sofrimentos que nós estamos passando. A psicologia diz que existem pelo menos 4 linguagens que a alma humana é capaz de compreender: a linguagem do amor, a linguagem da alegria, a linguagem musical e a linguagem do sofrimento. São linguagens universais. Se você pegar um avião e for lá para o Oriente Médio, tem gente sofrendo. Se você for lá para o Vaticano, tem gente sofrendo. Se você for para Cuba, tem gente. Onde você for, o ser humano estará sofrendo ou sujeito a sofrer. Mas eu quero dizer para você nessa noite que a cruz sempre virá antes da exaltação. Que as tribulações sempre precederão a glória. E é aqui que entra o sentido dos sofrimentos para a nossa vida. O que temos feito com as tribulações e com os sofrimentos que nós passamos. Nós estamos murmurando? Nós estamos indo para a internet, para fazer da internet o nosso confessionário, para dizer que está insatisfeito, para dizer que está triste, para dizer isso ou aquilo, irmãos, envergonhando o nome de Jesus? Ou você está sofrendo como cristão? Você está passando na prova, e como dizia o irmão Lázaro, que já partiu, que outro dia nós lembramos dele, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Coisa linda, né? É fácil nós louvarmos, mas nós estamos dando glória a Deus em meio às provas. Nós estamos sendo chacoalhados, irmão, nessa noite, eu e você. Se lembrarmos da carta à igreja de Esmirna, veremos que aqueles crentes sofriam grandes perseguições por causa da sua fé. E Deus nos ensina não só pela experiência de Esmirna, que era uma igreja perseguida, mas que aqueles que sofrem pelas consequências de seus erros e pecados, há 2 formas de sofrermos. Há aqueles que sofrem pelas consequências de seus erros e pecados, mas existem aqueles que sofrem pelo simples fato de escolherem servir a Jesus. E eu não quero sofrer pelas minhas más escolhas. Eu prefiro e quero sofrer como cristão porque eu sigo a Jesus de Nazaré. Aleluia. Eu não me conformo com este mundo. Eu não me conformo com a injustiça. Eu não me conformo com a maldade. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 17. Olha aí. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Compreenderam, irmãos? A nossa responsabilidade? Nós não podemos e nem devemos sofrer por mal feitos nossos, por mal testemunhos, por sermos taxados de crentes mentirosos, falsos, mal pagadores, nada disso. Nós temos que sofrer porque nós amamos a justiça de Deus. Se formos sofrer, sofreremos como cristãos, porque nós somos inconformados com este século. Aleluia. Aleluia! Nós transformamos a nossa mente pela renovação da palavra de Deus, irmãos. O sofrimento só é benéfico quando passamos pelas dificuldades glorificando a Deus. Paulo, no seu íntimo, passou tudo isso que nós vimos até aqui, mas dentro dele, ele glorificava ao Senhor. Mesmo diante daquele espinho na carne que Deus não tirou dele, para que Paulo não se soberbecesse diante das grandezas, das revelações que ele havia recebido do Senhor. Deus não tirou aquele espinho, mas disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia! Aleluia! Às vezes Deus não nos tira dessa prova, pode ser uma enfermidade, pode ser uma situação antiga, irmãos, porque o poder dele tem sido aperfeiçoado nas nossas fraquezas. O sofrimento não é só o sofrimento, ele traz um sentido para a nossa vida, ele nos traz oportunidades, ele nos traz vislumbres especiais para a nossa vida. Deus está nos dizendo: quando vocês passarem por sofrimentos, saibam que o Senhor está refinando vocês. Fiquem felizes, porque Deus está tratando vocês como filhos. Você lê Hebreus capítulo 12, você vai ver ali um relato do Senhor como Pai,
que muitas vezes permite o sofrimento como disciplina. Mas qual pai, não é isso? Não quer o melhor para o seu filho. É o pai que, para ensinar o seu filho a andar de bicicleta, sabe que ele vai tomar alguns tombos. Quem já tomou tombo de bicicleta? Eu nem falo, irmãos. Eu perdi um dente inteiro, com raiz e tudo, desse tamanho. Até hoje não acharam. Acharam que tivesse engolido, ficamos esperando, não saiu. Reviraram o barranco lá do condomínio, não acharam. Mas graças a Deus eu estou com um aqui até hoje, para a honra e glória do Senhor. Tá dando para mastigar tudinho. Mas faz parte, os tombos fazem parte da vida. Mas você vai ficar caído? Se levante do chão, erga a sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga a sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Não, não, não. Ainda tinha, né? Derrota não é coisa de... Thalita, irmãos. Quem já ouviu falar da cantora Thalita? E não é a Cume, né? Thalita é Cume, não é. Ah, meu Deus do céu. Considero este versículo, irmãos. Segundo aos Coríntios 6. Vamos lá, para a gente poder ver. Segundo aos Coríntios 6, versículo 10. É assim que nós devemos viver, irmãos, né? Em meias lutas. Mas se você não murmurar, você vai passar com muito mais facilidade. Porque quando o povo de Israel saiu do Egito, eles poderiam ter chegado a Canaã em 3 meses. Mas eles ficaram 40 anos rodando no deserto. Eu sei, irmãos, que é mais fácil murmurar, né? Porque a gente quer encontrar o culpado. O cérebro fica mais feliz quando encontra o culpado, quando pode apontar, né? Ou simplesmente esse, abre aspas, desabafo. Mas nós não podemos fazer isso. Paulo nos dá um recado interessante no versículo 10. Entre outros assuntos, ele vem falando, né, o subtítulo, a abnegação de Paulo. Então ele fala de tudo que ele passou, de boa parte das coisas que ele passou por causa do Evangelho. E ele fecha no versículo 10 dizendo: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Irmãos, o Evangelho, para aquelas pessoas que estão lá fora, é loucura. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. É você viver um dia de cada vez. É você viver na dependência do Senhor. É você olhar para o seu marido, para o seu filho, para a sua esposa e ver que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, mas você saber que existe uma promessa de salvação, que querendo o inimigo ou não, nem que seja no último suspiro, aquela pessoa tem que reconhecer Jesus. Aleluia. Porque está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E com certeza você tem aparelhado a arca na tua casa. Você é aquela mulher sábia, né? Que tem sabido lidar com seu marido. Você é aquele esposo que sabe lidar, que ama a sua esposa, sabe lidar com ela quando ela ainda não conhece Jesus. Você é aquele pai que ama os seus filhos, sobretudo, mas que ora por eles, que profetiza sobre a palavra de Deus, sobre a vida deles. Considero, irmãos, esse versículo espetacular, pois Paulo afirma que por nós mesmos, nós somos pobres. Porém, com a alegria que vem de Deus, nós podemos contagiar outras vidas a essa alegria. Você já imaginou o que é você, como nós fazemos isso há 14 anos, pela graça de Deus, lá no Hospital Cardoso Fontes, você chegar, como eu já cheguei muitas vezes, pelo menos 3 ou 4 casos eu me lembro aqui de cabeça, de você encontrar um irmão que está aguardando subir para o andar de cima para cortar a perna, por causa de glicose alta, não cuidava da vida, não cuidava da sua saúde, mas aquele irmão não murmurando e confiando no Senhor, com um sorriso aqui, oh, eu estou nas mãos do Senhor, o meu Deus cuida de mim, e começar a orar com você, a louvar e dar até testemunho, irmãos. Você sabe o que é isso? Sabe o que é uma pessoa passar na prova financeiramente, não ter muitas opções dentro da sua casa, mas mantém o seu sorriso de cristão, mantém o seu compromisso com Deus, mantém a sua frequência na casa do Senhor, mantém a sua vida espiritual. Outro grande exemplo, e aí eu vou fechar a mensagem, de resiliência, amém, de resiliência, perseverança e fé, foi Neemias, irmãos. Eu me lembro de Neemias, quando eu estava para fechar essa mensagem, Deus me fez lembrar de Neemias, porque ele, quando recebeu as informações acerca de como estava a cidade, ele se entristeceu, ele chorou, ele jejuou, ele tomou atitudes humanas, no sentido de entender o estado real das informações que ele recebeu acerca de Jerusalém, mas ao mesmo tempo ele teve atitudes espirituais. Se você ficar só chorando, você não vai resolver o seu problema. Se você ficar só olhando, você também não vai resolver o seu problema.
Mas se você sair desse culto com essa palavra, como Deus falou comigo, meter a mão na massa, no sentido espiritual, Senhor, não tem nada, mas pela fé eu vou começar a agir alguma coisa. Eu vou começar a orar dentro dessa casa. Eu vou começar a orar nesse terreno. Ah, Senhor, eu vou começar a orar por essa pessoa. Eu vou começar a orar por essa casa. Você começar a mover o mundo espiritual, é impossível Deus não fazer nada por você. Porque está na palavra dele. A fé trabalha com aquilo que nós não vemos, mas por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós aguardamos. Aleluia! Embora o templo já tivesse sido terminado com o turno dos levitas e sacerdotes, irmãos, a Bíblia registra que a cidade estava com seus muros derrubados, Jerusalém, seus portões queimados. E Hanani descreve a situação de Jerusalém como uma cidade sem proteção. Neemias 1,3 diz que os restantes que não foram levados para o exílio se achavam na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Aí Neemias ouve, e com certeza, porque era judeu, aquela terra era a terra, não é, dos seus antepassados, era a terra escolhida por Deus como centro de adoração para Israel. E a Bíblia diz então que Neemias assentou, chorou, lamentou por muitos dias, jejuando e orando a Deus por aquela causa. E aí quando você age de alguma forma, Deus também age de alguma forma. Agora, por favor, como eu também, né? Por muitas vezes eu quis entender e até arquitetava. Senhor, será que o Senhor vai usar X? A gente já falou isso aqui, né? Será que aquele irmão que tem 20 casas, será que vai ser ele que vai nos dar uma casa? Será que aquela pessoa que... Irmão, não queira que a gente... Olha, a gente não pode imaginar como é que Deus vai fazer as coisas, mas Ele vai fazer. Quem crê que Deus vai fazer? Amém. A gente não sabe se Deus está usando pessoas para evangelizar o seu marido, lá no trabalho dele, a sua esposa, no trabalho dela, para falar de Deus para os seus filhos, lá na escola, na faculdade, a gente não sabe. Mas Deus está agindo, tá? Ele agora então consegue, Neemias, mobilizar a todos para uma grande obra, e quando o inimigo enxerga a unidade, ele fica furioso. Neemias 2,10 diz que disto ficaram sabendo Sambalate, Oronita e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Sabe por quê? Porque o inimigo quer nos ver derrotados. O inimigo, uma coisa, claro, a nossa natureza humana recebeu uma informação difícil, claro, a gente vai sentir, irmão. A gente é carne e osso. Um diagnóstico ruim, claro, assusta. Quem não vai se entristecer ou chorar ou até pedir oração? Claro, isso tudo é plausível, é esperado. Mas o que não é esperado é um crente baixar a sua guarda. O que não é esperado é um crente dizer que não tem mais jeito, que para ele esse vai ser o seu fim. Irmãos, quem tem a primeira e a última palavra na nossa vida é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz em Neemias 4 que houve um feroz ataque ao trabalho de reedificação dos muros de Jerusalém, para tentar retardar aquela obra, porque o inimigo quer retardar a obra de Deus na nossa vida. Ele vai fazer de tudo, irmão. Ele vai levantar pessoas. E normalmente, as pessoas mais próximas de nós são aquelas que podem mais nos ferir. Você já percebeu isso? Se você se aborrece com um vizinho, com um colega de trabalho, o nível de dor é um. Mas quando é com o marido, quando é com a esposa, quando é com o filho, quando é com o genro, a nora, com o neto, enfim, vai pegando uma proporção muito maior, porque é de sangue, é o sangue, né? É aquela dificuldade na família. Mas olha, irmãos, houve um feroz ataque ao trabalho de reedificação, e o inimigo recorreu a 5 estratégias para tentar paralisar a obra de Deus, para fazer o povo de Deus sofrer. A primeira estratégia foi o deboche. E você vai para a igreja de novo? Você que está sofrendo, está ficando quase igual a Jó, está ficando todo depenado, a sua saúde está à míngua, você não tem mais nada, você ainda vai servir ao seu Deus? Né? Daqui a pouco você vai falar, cala-te, porventura não receberíamos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Como falas como uma doida? Irmãos, nós temos que ter a palavra dentro de nós. O deboche vem, Neemias 4,2, eles falaram, o que esse punhado de judeus pobres e fracos pensa que está fazendo? Olha como é que os inimigos falaram. Olharam para a obra de Deus, olharam para aquele pequeno grupo de pessoas e falaram assim, o que esse punhado de judeus pobres e fracos pensa que está fazendo? Só que eles se esquecem que essa obra estava sendo feita em nome do Senhor dos Exércitos. Quem te enviou, quem te colocou lá, quem te deu essa casa, quem abriu essa porta, quem te colocou nessa empresa, quem está colocando você de pé diariamente é o Senhor, não é o inimigo? Aleluia, glória a Deus. E aí Neemias responde, Neemias 4,3, que tipo de... eles dizem, que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Olha o deboche. Isso aí
Essa obra aí não vai dar em nada não. Até se uma raposa passar por cima desse muro, esse muro cai. Quantas pessoas debochando de nós, irmãos. Ah, vai, ó, de novo para a igreja, tá lá, ó. Cada vez que vai o marido fica pior. Cada vez que vai o filho, tá envolvido mais na droga. Cada vez que, olha a filha dela, é a vergonha da família, é a vergonha do bairro. Irmãos, mas diante das afrontas, Neemias simplesmente orou e entregou o problema para o Senhor. Faz assim, ó. Recebe, Senhor. É isso que nós temos que fazer com o nosso problema. Nós não temos condições psíquicas, emocionais, espirituais e físicas de guardar um problema, irmãos. Nós não podemos. Neemias 4:4-5, a Bíblia diz: ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faz que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Aí Neemias fala o seguinte: olha, vocês estão falando tudo isso? Não é comigo não, a briga não é comigo não, ó. É com o Senhor. Fica tranquilo que vem chumbo grosso aí, né? Como ele... Só faltou dizer, ó, calma que o que é teu está guardado. Neemias sabia que a obra que estava sendo realizada, irmãos, era aprovada pelo Senhor. Neemias 4:6, assim edificamos o muro, e todo o seu muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Tem que ter ânimo, irmão, tem que sair da cama. Tem que deixar esse negócio de ficar só comendo miojo. Tem que deixar esse negócio de ficar só tomando aquilo que é industrializado. Descasca mais e abra menos embalagem, né? Nós estamos vendo essa coisa toda acontecendo, porque a palavra, irmãos, é para o nosso tempo. A Bíblia é para o nosso tempo. A segunda estratégia foi a conspiração. Neemias 4:7, a Bíblia diz: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já começava a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodos irados. Aí vem a conspiração. Quando eles não têm o que fazer, a ira do inimigo, irmãos, que eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Olha. Tu estarás comigo. E agora, todos juntos. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, meus irmãos, enquanto o inimigo tramava, o povo de Deus se organizava. Você tem que se organizar. Você tem que ter espaço na tua agenda para as coisas de Deus. Você não pode vir em todos os cultos, mas venha o culto que você puder vir. Venha com o coração aberto, venha com vontade de aprender, venha com vontade de servir ao Senhor. A terceira estratégia foi a agitação. Neemias foi a Jerusalém com a carta do rei Artaxerxes, e os inimigos, sabendo disso, fizeram de tudo para paralisar aquela obra. Neemias 4:8, aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Aí está o que eles queriam, provocar confusão. Quando o inimigo vê você começar a agir, irmãos, ele vai tentar provocar confusão. Ele vai tentar provocar algum tipo de revolta, algum tipo de situação para desfocar você. Não perca o seu foco. Fala comigo, não posso perder o meu foco. Aleluia. Então os opositores queriam que os judeus ficassem agitados com essa notícia de que eles viriam e perderiam o foco. Afinal, irmãos, o muro já havia chegado à metade. Quanto mais você edifica, mais aumenta a fúria do inimigo. Vamos lá? Quanto mais você edifica, mais aumenta a fúria do inimigo. Mais uma vez. Quanto mais você edifica, mais aumenta a fúria do inimigo. Aê! Então Neemias e o povo oraram ao Senhor e colocaram guardas contra os inimigos para se prepararem frente ao anunciado ataque. É guerra que eles querem? Então nós vamos continuar a reedificar o muro e vamos estar agora atentos, em vigilância, em batalha espiritual. Neemias 4:9. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então tem gente subindo tijolo, tem gente subindo a muralha e tem gente aqui, ó, tomando conta. Tem gente aqui, ó, guardando as muralhas, guardando os irmãos que estavam naquela obra. Além de zombarem da obra, irmãos, eles desejavam matar os judeus, como eu falei, para paralisar aquela obra. Neemias 4:11 disseram: porém os nossos inimigos nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos.
assim faremos cessar a obra. Olha, planos de morte. Enquanto Deus tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito, para nos dar o fim que desejamos, né? O inimigo tem o quê? Pensamentos de morte a nosso respeito. Ele quer botar, né, aquela astuta cilada, né? Ele quer criar um ambiente para que você venha cair, para que você venha desanimar na fé, para que você venha largar Jesus. Mas eu digo para você nessa noite, nunca se esqueça da armadura de Deus. A verdade que nos cinge, a couraça da justiça que nos protege, a preparação do evangelho da paz, que é o fundamento para a nossa caminhada, o escudo da fé que nos protege dos dardos inflamados do inimigo, o capacete da salvação que protege a nossa mente e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você pode dar glória a Deus? Quem está com a armadura toda aí, diga amém. Amém. Irmão, não podemos sair sem as peças da armadura. Os grupos organizados por Neemias foram armados e preparados para qualquer ataque que eventualmente acontecesse. Neemias 4,13 diz: então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Então, enquanto você edifica a tua vida espiritual, você vai estar vigiando contra o inimigo. Enquanto você faz aquilo que você sabe, eu também, que Deus quer que você faça na tua família, no teu trabalho, na sua casa, você vai estar também vigiando e não vai dar oportunidade para o inimigo. Porque o inimigo, irmãos, ele está o quê? Procurando alguém para devorar. Os carregadores ficavam com uma mão na espada e a outra com a carga, diz Neemias 4,17. Olha lá, os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Você já parou para pensar nisso? Assoviava e chupava cana, como o pessoal brinca, né? Está edificando o muro e está com a espada aqui, ó. Bota um pouquinho de massa aqui. Tijolo. E a espada. A lança. E os arcos. O povo trabalhava constantemente vigiando contra o inimigo, fosse de dia ou de noite. Irmãos, o cristão nos tempos atuais, usar uma linguagem de figura, tem que dormir com o olho aberto. É: Senhor, guarda o meu sono, guarda os meus sonhos. Senhor, guarda a minha casa, guarda o meu deitar, guarda o meu levantar. É estar o tempo todo ligado com o Senhor, aquilo que Paulo fala, orar sem cessar, é estar ligado com Deus. Você não pode sair de casa e desligar o seu Wi-Fi espiritual. Você não pode achar que você, em alguma circunstância da sua vida, porque você é bem sucedido naquela área, naquele departamento, naquela ideia, naquela área de formação, que você vai dar conta. Apresenta ao Senhor, fala: Senhor, vai comigo e dá vitória. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor tem controle sobre todas as circunstâncias. Aleluia! E enfim, o povo trabalhou constantemente vigiando contra o inimigo, irmãos. Neemias 4, 21 a 22 diz: assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Irmãos, crente, a preguiça não combina com o estilo de vida cristão, porque Jesus não era preguiçoso. Jesus fazia a obra. Jesus tinha tempo para ir ao monte orar. A Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas Jesus tinha um ministério itinerante. Então você vai parar, você vai entregar os pontos, você vai dizer que você não tem mais condições? Não, o Senhor já te capacitou. Pelo Espírito Santo de Deus, você já se tornou numa testemunha viva de Jesus sobre a face dessa terra. Aleluia! Glória a Deus. Mas o inimigo não desistiu. Para fechar com chave de ouro, ele e Gesem quiseram um encontro com Neemias no Vale de Ono, a 32 quilômetros de Jerusalém, a fim de matá-lo no vale. Mas Neemias, irmãos, nem fez caso daquilo que o inimigo falou para ele. Que é quando você está num propósito, o inimigo vai falar: será que vai? Você falou que ia na igreja, né? Todos os dias da semana lá que tem culto. Você vai ver se você vai conseguir. Você vai ver se você vai conseguir orar como você falou que vai conseguir orar, que quer orar. Você vai ver se você vai conseguir jejuar como você disse para Deus que você falou em voz alta, eu ouvi. Que o inimigo não pode ler pensamento, mas ele ouve o que nós falamos, irmão. E aí Neemias 6,3, Neemias disse: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Neemias falou o seguinte: por que eu tenho que descer se eu estou envolvido numa grande obra? Então, olha, fiquem vocês para lá, que eu vou continuar a edificar a obra do Senhor aqui. Você pode dizer: inimigos,
Inimigos, fiquem vocês para lá. vocês Eu pra lá. vou continuar a edificar a obra do Senhor. Aleluia. É assim que tem que ser, irmãos. É olhar de fé e confiança. Você vai seguir o caminho do Senhor. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, aleluia. E aí Neemias, como era um líder, ele encorajou o povo, porque o líder tem que encorajar, irmão. A pessoa sempre dizer, pastor, eu fiz um exame, olha, tá tudo ruim, é mesmo, irmão, ih, vai pra casa, deita, já afofa o travesseiro que dessa você não sai não. É daí pra pior. Ó, é daí pra pior. Você já fez o Rio Pax? Já fez a Santa Casa da Misericórdia? Irmãos, o que tem andado na nossa boca? Você está falando as coisas que Deus quer que você fale ou você está permitindo ser um canal do inimigo? Porque tem gente que tem boca pesada, né, irmãos? Pessoa, em vez de melhorar o outro, levantar, isso aí deve ser pecado não confessado. Tá igual os amigos de Jó, tentando encontrar uma história para poder ter um enredo e aquela pessoa ficar, deixa a pessoa até em dúvida. Você pode até matar, eu posso até matar uma pessoa na fé, irmão, com uma palavra mal dirigida, né? Com um confronto sem necessidade algum, nesse sentido. Neemias, como líder, ele encorajou o povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa, diz Neemias 4,14. Você pode não ver ninguém da sua casa ainda salvo. Tinha uma irmã que congregou com a gente na antiga aliança, que ela chegava na igreja e ela falava assim, ó, esse lugar aqui é da minha filha, esse aqui é do meu filho, esse aqui é do meu marido. A visão dela que ela tinha de fé, o que ela guardava, como ela já via a família dela na presença do Senhor. Irmãos, é assim que nós temos que fazer: pelejar pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelas nossas mulheres e pela nossa casa. Não espero que o vizinho ou o irmão vai pelejar sozinho pela tua casa, não. Nós podemos interceder por você, nós podemos te ajudar em oração, mas quem tem que tomar as rédeas da sua casa, da sua família e botar ordem dentro da sua casa, chama-se você, através da palavra de Deus. O marido sendo o cabeça do lar, como Cristo é o cabeça da igreja, a esposa debaixo da mesma missão do marido, os filhos respeitando os pais e essa casa progredindo. Aleluia. A casa do cristão precisa ser uma casa de progresso, de ordem, precisa ser uma casa benquista. As pessoas precisam saber que as pessoas que moram naquele lugar servem ao Senhor. É verdade. A destruição que havia durado por mais de 140 anos, irmãos, deu lugar a uma reconstrução daquelas muralhas em 52 dias. Quando nós alinhamos a nossa vida, quando entendemos que os sofrimentos que o Senhor permite nos passar fazem parte da sua vontade, nós alinhamos a nossa vida na obediência, o tempo é remido na nossa vida. Aquilo que poderia levar muitos anos, Deus faz uma obra maravilhosa em pouco tempo. O que estava paralisado em 140 anos foi reerguido em 52 dias. Eu posso ouvir um brado de glória a Deus? Só Deus pode fazer isso. Não tinha trator, não tinha nenhum tipo de maquinário engenhoso como nós temos hoje, irmãos. Era tudo no braço, mas na força do Senhor. Amém? Então nós faremos todas as coisas em nome de Jesus, pela força que o Senhor, pela fé, vai nos dar. Eu creio que você vai sair daqui nessa noite olhando para esse sofrimento, para essa luta que você está passando, não dizendo que você não está sofrendo, porque isso aí é papo do triunfalista, que não reconhece a realidade da sua vida. A pessoa está com depressão: não estou não, cheio de remédio, não estou depressivo não. Não, irmão, reconhece, a dificuldade existe, mas olha, eu apresentei isso ao Senhor, eu confio em Deus, eu sei que Ele pode mudar. Basta uma palavra dele e as situações mudam. Irmão, não apresente ao Senhor. Vamos ficar de pé nessa noite. Eu vou chamar a equipe de louvor.